Nossa dose de sabedoria diária de hoje é a 23 de 31. Hoje é a 23. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Nós sabemos que você é muito inteligente por estar aqui, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer paz, todo mundo quer alegria, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer resultado, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer dinheiro, mas o fato é que nada disso pode acontecer sem que a pessoa tenha sabedoria. E pode acontecer, mas acontece, as pessoas pedem tudo. Pede família, pede emprego, pede dinheiro, pede tudo, porque tudo tem a ver com a sabedoria. Sabedoria é necessário ter base. Nós sabemos que uma casa, quando ela não tem base, um vento, uma chuva pode derrubar. Então, precisamos construir a base. E a base é a sabedoria. Por isso, nós estamos vendo provérbios, os 31 provérbios de Salomão, que são os princípios da sabedoria. Então, vem comigo, porque aqui é sabedoria. Nós estamos aprendendo juntos. Provérbio 23 diz o seguinte: quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca na garganta, ele coloca assim, põe uma faca à sua própria garganta se estiveres com grande apetite. Está dizendo assim, você vai sentar com uma grande autoridade, com pessoas que você quer aprender com elas, seja aquela que você ainda não conhece direito, então o que você tem que fazer? Você foi convidado, então você toma cuidado. Põe uma faca na tua garganta, ou seja, come pouco. Versículo 3. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Está falando de negócios, de amizades, de cuidados. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar riqueza. Tem bom senso. São conselhos para nós, conselhos sábios. Versículo 5. Os bens e os prestígios desaparecem como num piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como águia. Versículo 6. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas. Então, se você conhece o invejoso, você não deve comer na casa do invejoso, nem andar com ele. Versículo 6, não aceites comer na casa do invejoso, né? Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas. Versículo 7, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto, não fala com sinceridade. A pessoa ela é falsa, né? Ela, na verdade, está te oferecendo um banquete, mas no final das contas, querem te tirar seus recursos. Versículo 7. Porquanto o miserável só pensa nos gastos, ele diz, come e bebe, né? Entretanto, não fala com sinceridade. Versículo 8. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Porque se você comer na casa dele, você vai se sentir... vai se sentir mal. Versículo 9. Não vale a pena conversar com um insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Então, se você está falando com um insensato e quer impor a sabedoria, não adianta, porque ele não vai entender o que você está falando, não vai funcionar. Então, você só vai ter problemas. Eu acho que a minha câmera aqui do YouTube está com um problema, vou dar uma limpadinha nela. Eu não sei porque que essas câmeras sujam tanto. Não estou fazendo nada. Elas dão... Versículo 10. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos.
De novo, falou ontem, né? No versículo de ontem, falou dessa demarcação de território, para você não desmarcar o que já está marcado por seus ancestrais. E hoje fala de novo, que interessante. Versículo 11: porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e colocará diante, se colocará contra ti por causa deles. Então ele está dizendo que Deus defende os órfãos e que se a pessoa for tirar as terras dos órfãos, vão ter problemas. Versículo 12: submete teu coração à disciplina e não inclina. Vamos de novo aqui. Versículo 12: submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Aqui ele está dizendo, porque antigamente as pessoas batiam nas crianças com uma vara. O que é uma vara? Sabe uma plantinha? Aqui não tem, no Nordeste tem bastante, eu esqueci o nome, mas você tira uma varinha ali, fininha, verdinha, para bater nas pernas da criança. Era assim que minha mãe batia na gente. Que ela dizia para não machucar, para corrigir, né? Para dizer, olha, não faz isso que está errado, nos ajudar, porque nós pais temos que educar. Se a gente não educa, a vida educa, e como a responsabilidade, todas as crianças, todos nós, né? Somos filhos de Deus, então nós pais, a gente teve a honra de ter um filho para educar, e quando nós não educamos, e que os erros deles vieram de nossas responsabilidades, nós pagamos por isso também. Então, eu sei que, por exemplo, hoje em dia nós temos grandes problemas, porque nós temos a situação que nós, mães e pais, temos que educar, e ainda temos que educar pelos filhos dos outros, porque assim nós educamos de um jeito e depois eles se socializam com outras pessoas e tem um outro tipo de educação. O ser humano é típico de imitar os outros, modelar, né? Então nós temos que educar em dobro. Versículo 14: castiga tu mesmo com a vara, e assim livrarás do. Eu não entendo muito bem o que seria esse deve ser da coisa ruim, né? Porque, olha só, está escrito assim. Acho que eu vou dar uma olhada assim, porque algumas Bíblias, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Eu vou soletrar, tá? Sheol. Vamos ver aqui, então, esse versículo na Bíblia Católica. Porque essa é a Bíblia... Provérbios 22, Provérbios 23, versículo, qual que é mesmo? 14. Vamos ver o que diz aqui. Essa é outra Bíblia, deixa eu ver aqui. Meus livros são cheios de marcações, porque eu marco onde eu estou aprendendo coisa, onde eu estou lendo, e eu gosto de ver de várias fontes, porque nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por seres humanos, e além do mais, ela vem do aramaico, que foi traduzido, é traduzido para o inglês, que depois é traduzido para o português. E não que estejam errado, que as pessoas acham de má fé, mas cada palavra em um país, em uma cidade, tem diferença para nós. Então, tem frases, né, coisas que a gente fala que em outra cidade o significado é diferente. Então, nós vamos aqui no versículo 14 de Provérbios 23, que é o versículo 14. Versículo 14, assim: antes de bater-lhe com a vara, salvarás do abismo sua alma. Então, ele explica aqui, ali estava dizendo, então, versículo 14: castiga tu mesmo com a vara, assim livrarás deve ser o inferno, alguma coisa assim, né? E ali, nessa outra Bíblia, na Bíblia Católica, diz assim:
antes bater-lhes com a vara, salvarás do abismo sua alma. Então, está falando da educação que nós devemos dar aos nossos filhos, porque se nós não fazemos, eles vão ter problemas, né? Está falando de salvar a alma aqui no caso, aqui está falando do inferno, então está falando do outro lado. Mas nós, pais, nós entendemos também que não é só isso, nós temos aqui e agora. Se nós não educarmos aqui, nossos filhos terão problemas também aqui na Terra. Então, nós precisamos educar, sim. Versículo 15. A outra, eu estou falando da Bíblia Católica, e essa aqui, elas são praticamente a mesma coisa. Essa eu gosto porque tem uma letra maior. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Versículo 16. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Versículo 17. Jamais inveje os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Temer o Senhor é respeito a Deus. Entender as palavras de Deus. Estudar a sabedoria. Entender que caminho você deve seguir. E para não errar. Porque quanto mais erramos, pior é para nós nessa vida terrena. E do outro lado também nós sabemos que a coisa não é boa. Versículo 18. É certo que sempre haverá um futuro, e tua esperança não será aniquilada. Vamos ver como está escrito na Católica, versículo 18. Porque certamente há um futuro, e tua esperança não fracassará. Escuta, meu filho, se sábio, orienta o coração para o caminho reto. 19. Ouve, filho meu, e toma-te sábio e dirige teu coração pelo caminho. 19. O 20. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Então, está dizendo para não andar com cachaceiro nem pessoas que só pensam em comida. Vamos ver aqui o que diz na Católica, versículo 20. Versículo 20. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Meu Deus, são iguais, né? Um explica um pouco mais e está falando, porque tem o pecado da gula, né? E a gente hoje, nós vemos que era falado do pecado da gula, mas hoje nós percebemos, então, que a coisa é muito séria, porque quando nós comemos além da conta, a gente sofre aqui, né, com as doenças derivadas da própria gordura. E, claro, se nós andamos com pessoas que comem muito, a probabilidade de a gente comer muito também. Então, tem muito a ver essa coisa de com quem tu anda. Se você anda com pessoas que bebem todos os dias, a probabilidade é que você vá, uma hora ou outra, começar a beber também. Então, é isso que ele está dizendo para a gente evitar. Versículo 21. Isso é sabedoria. E se você ainda não compartilhou esse vídeo com mais pessoas, você precisa fazer isso agora. Vou dar um tempinho aqui e você já faz isso, porque mais pessoas precisam de sabedoria. Versículo 21. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Vamos ver na Católica aqui na 21. É legal fazer isso nas duas, né? Na 21 diz aqui. Porque há de empobrecer tanto beberrão como comilão, e o tupor vestirá farrapos. Bom, um explica o outro. Versículo 22. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe, enquanto for idosa. Estou falando dos nossos cuidados com nossos pais e com os idosos, não? Versículo 23. Compra
a verdade, compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Então, ele está dizendo para você, para a gente comprar a sabedoria, comprar a verdade, comprar a disciplina e comprar a inteligência. Como que nós fazemos isso? Comprando a verdade, comprando, estudar o manual de vida do ser humano, que é a Bíblia, procurar mentores, porque pessoas, eu tenho uma interpretação, você tem uma outra, e a gente faz aquela união de interpretações para que a gente tire o melhor proveito aqui. E a sabedoria, a disciplina e a inteligência, ela não deve nunca você vender. O que quer dizer isso? Você se vender a tua sabedoria. Como você vende a tua sabedoria? É você se vender, literalmente. Você, às vezes, calar, fazer o que os outros querem, sabendo que onde está o que é o correto, o que é a inteligência, o que é a sabedoria. Então, o sábio, ele fica calado, às vezes, mas você não precisa ir com os outros, você tem sabedoria, você tem que adquirir cada vez mais. Versículo 24. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia com ele, muito se alegrará. Então, ele está dizendo da felicidade do pai ao ter gerado um filho sábio, um filho inteligente, um filho que usa a verdade e que busca a sabedoria. Porque a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é uma entidade, a sabedoria, ela está disponível a todos nós, só que precisamos querer a sabedoria. Ninguém é sábio sem buscar a sabedoria. A sabedoria, ali no início dos tempos, Deus usou a sabedoria para construir os mundos. Versículo 25. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquele que te deu a luz. Vamos ver na católica como está também? Versículo 25. Teu pai e tua mãe estarão contentes e aquela que te deu a luz exultará. Está parecido também. Mas nós entendemos, né? Quem não entendeu, se tiver pergunta, faz perguntas, comenta, porque a sabedoria ela é compartilhada. Nem sempre o que você entendeu, o que eu te falei, você entendeu, ou o que você pensa é o que eu penso. Então, os teus pensamentos, as tuas conclusões são importantes você compartilhar, porque às vezes você está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando, que a outra pessoa não está enxergando. Então, eu falo do meu ponto de vista, você fala do seu ponto de vista, e isso é sabedoria. Versículo 26. Filho meu, dai-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Então, que você ensine para os seus filhos e que os filhos dos seus filhos também apreciem o caminho que você guiou. Eu não sei se você sabe ou não a nossa preocupação diária com nossos filhos, mas nós precisamos sim nos preocupar em orientar, porque eles também serão pais. Eles também precisam orientar. E essa é a nossa contribuição para o mundo. Quanto mais nós orientarmos os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa guarda, melhor será o mundo. E a ideia do mundo é que fique melhor para todos. E quanto mais você contribui, mais você tem em troca, lembra? Porque a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa alma, a nossa mente, alma e mente é a mesma coisa, não sei se você sabe. Ela é um software em aprendizado. E a ideia é que a gente aprenda mais, que a gente saia daqui melhor do que nós entramos, ou seja, mais inteligentes, mais sábios. Versículo 27.
Pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Nós estamos no provérbio 23. Percebe-se que em muitos dos provérbios fala-se da mulher imoral, fala da mulher adúltera. Eu tenho um filho de 14 anos e, claro, menino nessa idade tem uma sensibilidade, está problemático, tem aquela situação da pornografia que está disponível para todas as crianças, está absurdo, porque está ali na internet. E a gente estava falando sobre isso, claro que eu oriento, mas a gente não tem um controle absoluto, e ele mesmo tá estudando sobre a palavra, está entendendo, sabe que é errado. Então, nós estamos falando disso, e aí caiu uma ficha, porque eu sempre ficava lendo aqui a mulher imoral, a mulher não sei o quê. Do que eles estão falando, gente? Da pornografia. Naquela época não tinha essa palavra pornografia, não tinha essa palavra, talvez, não sei se a prostituição acho que já existia, né, que é a profissão mais antiga do mundo. Mas nós sabemos que onde que a pornografia é complicado, principalmente para o homem. Muitas famílias se dissolvem, terminam por causa da pornografia, porque o homem fica viciado, nosso cérebro, ele vicia nas coisas, nossas células. Então, é um prazer imediato. O cara tá ali vendo isso ali e ele vicia a ver isso ali, e às vezes ele não consegue mais ter um relacionamento normal com a própria esposa porque ele está totalmente viciado naquela pornografia. Então, precisamos orientar nossos filhos para eles terem cuidado em relação a isso, porque uma vez que eles ficam viciados, às vezes não vai ter nenhum relacionamento normal. Muitos homens preferem largar, deixar a mulher para ficar no computador. Vai saber o que está fazendo. E aí termina, quer dizer, cadê a família? Então, quando nós estivermos falar de mulher imoral, vamos pensar então em pornografia e em adultério também. O adultério, que também é derivado disso ali. Porque o pessoal começa a ver, não é só homem, né? Parece que tem mulher também que gosta de pornografia, que começa a ver e que acaba se viciando e tendo problemas em casa, não valorizando o que tem em casa. Então, aqui nós falamos, tá, versículo 28. Como um assaltante, eles espreitam suas vítimas. Ela está falando da pornografia, né? Está falando aqui. Vamos ler de novo o 7, porque como eu fiz esse intervalozinho explicativo, e aí a gente perdeu o fio da meada aqui, eu vou ler de novo. Pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número de infiéis. É isso mesmo, a pornografia, a prostituição, ele colabora com a infidelidade entre os homens e isso destrói famílias. Versículo 29. Para quem são os ais do pesar? Isso é uma pergunta. Para quem são os ais do pesar? Vamos ver aqui o 29 na católica. De quem são os de quem são os ai? De quem as rixas? De quem as queixas? Para quem são ais do pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? Para quem são os olhos embaraçosos e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. No 30, vamos ver o que diz. Do que se entretém até as altas horas com vinho e anda saboreando licores.
Então, está falando aqui da bebida alcoólica, que são prejudiciais ao ser humano, principalmente porque o álcool, ele tira a sensibilidade, você age de um jeito diferente do que se você tivesse sóbrio. Então, a bebida, ela é prejudicial, sim. Ainda que tem as pessoas que tornam-se viciados, que aí o problema é muito mais sério. Versículo 31. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo escorrendo suavemente. Nossa, isso aqui escreveu como se bebesse, né? Dizem que o vinho é suave. Eu já bebi vinho, mas não sou bebedora de vinho, então para mim tanto faz. Parecia um xarope com açúcar e álcool, né? Versículo 32. No fim, ele ataca com a serpente e o envenena como a víbora. Então, está dizendo aqui do vinho, da bebida, que depois ele te ataca como a serpente e te envenena como a víbora. Então, cuidado, porque no início é bom e depois fica ruim. Versículo 33. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Fica a boca frouxa, né? Fala o que não deve, que não... e acaba sendo prejudicial. Versículo 34. Serás como alguém que dorme meio no mar agitado. Dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. Está dizendo que a pessoa bêbada, né? Ela vai ficar tonta, ela vai se sentir mal. Vai ser além das maldades, dos males que a bebida traz, né? Que é de você ficar sem saber o que está fazendo, se colocar em risco, colocar outras vidas em risco. Às vezes tem pessoas até que dirigem bêbada, coloca pessoas em risco. Então a bebida não é boa. Versículo 35. E dirás: feriram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, contudo, eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber. Então, está dizendo aqui que, além disso, a pessoa apanha, acontece coisas com ela que ela não lembra, não sabe quem fez, mas ainda assim diz: quando eu vou despertar para voltar a beber. Isso é prejudicial, problemático e é muito ruim. Então, a bebida, não, não e não. É dizer não às bebidas e aprender a sabedoria. Buscar sabedoria, porque é nela, é dela que você tem o seu manual do que você fazer, do que não fazer. Porque quando uma pessoa tem sabedoria, ela iria fazer algo para ser prejudicial para si mesmo? Eu creio que não. Vou tomar um pouco de água. Muitas pessoas às vezes bebem por problema, para esquecer algum problema. Mas esquecer o problema por quanto tempo? Vai viver bêbado ou invernado para o resto da vida? Não, né? Então, os problemas, eles precisam serem resolvidos. Aquilo que a gente, quando você não consegue resolver sozinho, e é mais aconselhável, anota ali o problema, vai para um cantinho no teu quarto, em algum lugar ali sozinho, faz sua oração, pede a Deus orientação e como resolver, que não se preocupe, ele vai te dar o caminho. Depois você pega um caderninho, faz as anotações ali do quais são os caminhos que você deve seguir para resolver um problema, que a orientação sempre vem do alto. As orientações, elas estão aqui. São, como diz, são energias, assim como você está me vendo aqui, eu não estou aí do teu lado. Eu não sei onde você está, você pode estar no Brasil, em São Paulo, pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode estar me ouvindo. Isso é uma energia, isso é uma conexão.
Da mesma coisa, quando nós temos um problema, existe uma energia, uma conexão que você faz para resolver aquele problema. Então, quando você foge do problema, você não consegue se conectar na resolução dele. Então, quando você tem um problema, como eu falei, você vai primeiro no quarto, vai lá, conversa com Deus, depois ele vai te dar orientação, você vai anotar no caderninho quais são as possibilidades. Porque os resultados, a resolução dos problemas são energias, elas estão, e nós que temos que conectar. Quando nós pensamos do jeito certo, a situação, ela tende a resolver, porque nós vamos encontrar a resposta, porque existe resposta para tudo. Agora, quando nós não buscamos entender, usando a sabedoria, a nossa mente tende a ver o lado negro da coisa, a coisa mais difícil. E aí você sucumbe aos problemas, e algumas pessoas realmente não aguentam, vai para outro lado. Mas não precisa disso, porque Deus, ele nos fez, ele nos trouxe aqui e nos deu capacidade para resolver tudo. Então, não existe uma pessoa mais inteligente do que a outra, mais sábia do que a outra, porque a sabedoria não é de ninguém, é de todos. A inteligência não é de ninguém, é de todos. Por quê? Se você se propõe a buscar sabedoria, a buscar inteligência, a buscar a sabedoria, informações para aquela situação que você tem para resolver, você está usando a sabedoria, então ela está disponível para você, entendeu? Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso, por mais esse provérbio que Salomão deixou para nós, e que o dia seja muito bom, que a noite seja maravilhosa e que amanhã seja melhor ainda. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo e fazer a nossa conexão com o Pai, nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a energia maior de todas. Fecha os olhos, respira fundo e vamos lá. Eu vou te guiando. Deus, meu Pai amado, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, que o Senhor escute essas pessoas, que elas tenham sabedoria de como falar certo com o Senhor. Nós sabemos que não é chorando, não é pedindo, que assim o Senhor dificilmente consegue entender o que elas querem. Elas precisam dizer para o Senhor o que elas querem de verdade e agradecer por já ter aquela coisa. Então, Pai, ensina essas pessoas a falar com o Senhor do jeito certo, para que assim tenham os resultados que elas desejam. Que elas tenham sabedoria de como falar com o Senhor. O Senhor orienta os seus filhos. Que eles busquem a sabedoria, que eles busquem o seu favor, que eles busquem a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia. Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pelas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada pelo ar, pela água, pelos nossos alimentos, por nossas vestes. Obrigada por estarmos vivos hoje. Obrigada por nosso propósito estar cada vez mais, o Senhor está revelando o nosso propósito. Que nós consigamos realizar a sua vontade aqui na terra, Pai. Com muito amor, com muita luz, com a sua orientação. A Ti rendemos graças, a Ti agradecemos por mais esse dia. Muito obrigada. Eu te amo. Bom, gente, então ficamos assim. Amanhã vai ser, então, o nosso Provérbios número 24. Você precisa, então, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Um grande beijo, Silene, com você.